Olá, queridos catequizandos, catequizandas, estamos aqui para mais um dia de encontro da catequese online da nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Neva de Cascavel. Vamos lá para o nosso encontro número 12 da terceira etapa da preparação para a primeira Eucaristia. O tema do nosso encontro hoje é: comam, bebam, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Para iniciar o nosso encontro, vamos rezar para que o nosso encontro seja abençoado, seja iluminado, para que nós possamos captar cada vez mais o que é seguir Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Qual é o objetivo do nosso encontro de hoje? Reconhecer que a Eucaristia torna permanente a presença de Jesus vivo no meio da igreja e nos fortalece para vivermos como Ele viveu. Comam, bebam, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Acompanhem lá no seu livrinho, lá na página 65. Jesus mostrava-se solidário com todos ao participar de refeições com os discípulos e pecadores. Com esta atitude, demonstrava que o amor de Deus era para todos, sem nenhuma exceção. Mas de todas as refeições de que participou, a última ceia de Jesus com seus discípulos foi a mais marcante, pois nela sua memória permanece para sempre. Qual foi essa refeição? Será que você já sabe qual foi essa última refeição? Foi a Santa Ceia. Agora eu vou pedir para você fazer essa oração que está ali na página 65. Feche os teus olhinhos e peça ao Espírito Santo a sabedoria para compreender e acolher em sua vida a palavra que irá ouvir. Pega lá a sua Bíblia, procura lá Lucas capítulo 22, olha só, procura junto com a catequista lá, a catequista também está procurando aqui. Capítulo 22, vocês já sabem procurar na Bíblia, né? Se vocês não sabem, vão treinando, procurem aí, vão folheando a Bíblia, que isso é uma questão só de prática. Com a prática, vocês vão pegando rapidinho, hein? Acharam? Eu já achei aqui na minha. Acompanha lá na sua Bíblia. Hoje a catequista não vai colocar ali para você acompanhar juntinho com a catequista lá na sua Bíblia. Ou então fecha os olhinhos e escuta o que a catequista vai ler. Ceia. Eucaristia e anúncio da traição. Lucas capítulo 22, versículos do 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: ardentemente desejei comer convosco essa ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus.
Então pegou o cálice, deu graças e disse: recebei esse cálice e fazei passar entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês já ouviram essas palavras antes? Em que momento que vocês ouviram essas palavras antes de ouvir hoje, de ler aqui junto com a catequista hoje? Na missa. Vocês ouviram tudo isso na missa. Toda missa o padre fala essas palavras. Lá na página 65, vocês têm lá essa figura aí. Vocês já leram o Evangelho. E aí agora, quem são os personagens desta cena? O que fazem? Imagine-se participando da ceia, recebendo o pão partido por Jesus, o cálice que ele lhe entrega. O que mais chamou sua atenção nesse texto que revela o amor de Jesus por nós, anunciado na última ceia? Como a leitura deste texto motiva você a preparar-se para começar a participar da Eucaristia? Olha ali a figurinha, nessa figura tem o quê? Tem Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo nessa figura? Ali tem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Vamos ler qual é o versículo que está escrito ao redor da figura? Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal. E esta era a última ceia de Jesus. E ele sabia que essa seria a última ceia dele. Então, quem estão ali nessa ceia juntamente com ele? Os apóstolos, todos os apóstolos dele. Ele ceiou com todos os apóstolos, inclusive o apóstolo que o traiu. Então, esta foi a última ceia que Jesus Cristo teve antes de morrer na cruz por nós. O que mais chamou a sua atenção nesse texto que revela o amor de Jesus por nós, anunciado na última ceia? O que será que chamou a atenção? Pense. O que mais me chamou a atenção foi ele repartir o pão. Essa é a cena que mais me chamou a atenção, mas você pode ter outra. Qual foi a que você achou mais interessante? Qual a cena que mais chamou a atenção? Por que para mim foi a de repartir o pão? Porque é um momento que eu lembro da Eucaristia na Santa Missa, do Padre estar distribuindo a Eucaristia a nós na Santa Missa. E isso nos enche do Espírito Santo, porque essa é a hora que Jesus Cristo fica mais próximo ainda de nós. E como que Jesus Cristo fica mais próximo ainda de nós? Porque ele é o corpo e o sangue, em forma da hóstia sagrada e do vinho, que simbolizam Jesus Cristo,
que está sendo inserido em nossa vida, que nós estamos ficando cheios do Espírito Santo. Imagine você comungando e se imagine com um campo, eu me imagino assim, com um campo de força, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo junto de nós. E como assim? Por quê? Porque Jesus é o corpo e o sangue. E o corpo e o sangue é a hóstia consagrada e o vinho que são servidos durante a celebração em todas as missas. O que é Eucaristia? Para você, o que é Eucaristia? A Eucaristia é o sacramento do pão e do vinho, corpo e sangue de Jesus. A presença real, o que é a presença real? Em forma da Eucaristia. A presença real de Cristo na Eucaristia é a presença viva de Jesus, atualizando para nós seu sacrifício único na cruz. E o que mais me chamou a atenção também, falando em sacrifício único da cruz, é que isso nos faz lembrar que Jesus estava há pouco tempo de morrer por nós na cruz. E ele não pensou duas vezes, ele deu a vida dele por nós. E ele ficou com nós aqui no nosso coração, ele ficou nos guiando e nós temos que ser muito gratos a ele, que está sempre juntinho de nós, nos guiando, iluminando os nossos caminhos e levando nós sempre para o caminho da luz, para o melhor caminho, para a melhor escolha que nós sempre escolhemos aqui onde nós vivemos, nos dias de hoje. Agora você vai escolher um versículo para a sua vida, mas não esqueça, passe para a sua catequista, escreva, tire uma fotinho e passa lá para o seu catequista. Vamos lá para a primeira palavra-chave do nosso encontro de hoje. Vão ser 3 palavras-chave. A primeira é corpo. Não esqueça. Anotou aí? Crescer compreendendo a palavra de Deus. Fique um instante em silêncio com as palavras do seu coração. Agradeça a Jesus ser chamado para participar da mesa eucarística. Para celebrar a Páscoa dos judeus, Jesus se reuniu com seus apóstolos para uma ceia. Sabia que era chegada a hora em que cumpriria sua missão, ser entregue em sacrifício para o perdão dos pecados da humanidade, como Cordeiro Pascal da nova e eterna aliança. Nesta última ceia, Jesus escolheu e abençoou o pão. Olha que pão lindo! E o vinho. O que simbolizam o pão e o vinho? O corpo e o sangue de Jesus. E fez deles seu corpo e seu sangue como alimento para a vida de todos os homens. Com este gesto, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e depois fez um pedido. Você sabe qual foi o pedido de Jesus aos apóstolos? Encontre a resposta relendo o texto bíblico. Agora você vai lá na sua Bíblia, leia o texto novamente e me diga qual foi o pedido de Jesus aos apóstolos. Agora vamos lá na página 67. Acompanhem comigo a leitura.
Cumprir o pedido de Jesus é muito mais do que vivenciar uma simples lembrança do que aconteceu na última ceia com seus discípulos. Por isso, quando participamos da missa e celebramos a Eucaristia, atendendo à ordem de Jesus, Ele está presente, entregando-se outra vez por nós, fazendo-se alimento para a nossa vida. Portanto, realizamos o memorial da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Eucaristia é também ação de graças a Deus. É um grande muito obrigado por tudo o que Deus fez e faz por nós. Participando da Eucaristia, recebemos as forças de Cristo para vivermos como Ele viveu. A Eucaristia nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Como que é você ir até a casa de alguém lhe oferecer uma comida e ter um banquete lá na casa daquela pessoa e você falar: não, eu não quero comer, não quero. É esse mesmo sentimento que Jesus tem com você. Quando você já fez a sua primeira Eucaristia, vai à missa e não pode comungar. Por que você não pode comungar quando você vai à missa? São os pecados que você cometeu e que você não pode comungar durante a missa. Você pode participar, mas você não pode comungar. Então, como seria você não ter esses pecados? E quando você cometer um pecado, você vai se confessar para que você possa comungar o quanto antes, ficar cheio do Espírito Santo. Quais são os ensinamentos de Jesus Cristo e da Igreja para você? O que você acha que você aprende aqui na catequese, na igreja, sempre que você vem, que você participa? O sacramento da Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram batizados e configurados a Cristo pela confirmação por meio da Eucaristia participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. A Eucaristia é uma fonte, é o ápice da vida cristã, da vida da igreja. Nela, Cristo associa sua igreja e os seus membros e seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecido a Deus de uma vez por todas na cruz por meio dele. Cristo derrama sobre a igreja as graças da salvação. Para deixar uma garantia do seu amor, para permanecer sempre perto de nós e para fazer-nos participar da sua Páscoa. Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia como memória da sua morte e da sua ressurreição e ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta. A ordem de Jesus de repetir seus gestos e palavras até que ele volte não apenas pede que recordemos o que ele fez. Esta ordem visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e sucessores do memorial de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua intenção, tudo isso junto ao Pai. Desde o início, a igreja foi fiel a esta ordem do Senhor, reunindo-se no primeiro dia da semana, que dia que nós reunimos? É o domingo, isso mesmo, que é o dia da ressurreição de Jesus, para partir o pão.
Cristo está presente de muitas maneiras na igreja, em sua palavra, na oração, nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas Cristo está presente, sobretudo, sobre as espécies eucarísticas, que é a Eucaristia, que é o corpo de Jesus Cristo. Essa presença é real, mas não porque as outras não sejam reais, mas porque é substancial e porque, por ela, Cristo e Deus, homem, torna-se presente completo. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, mas só com fé, baseado na autoridade de Deus, diz Santo Tomás. Então você está nos encontros de catequese esse ano para fazer a sua primeira comunhão. Como é para você pensar que daqui a uns dias você pode receber a sua primeira comunhão? Você já se imaginou recebendo a primeira comunhão? Como é para você pensar nisso? Como é para outra pessoa que já recebeu a primeira comunhão pensar? Como é que essa outra pessoa se sente recebendo a primeira comunhão? Agora você vai pegar seu caderno e vai escrever aqui na página 66. Converse com seus colegas e escreva: como podemos ser parecidos com Jesus? Fazendo a primeira Eucaristia é um passo muito grande, porque você vai ficar muito mais pertinho de Jesus, recebendo ele, recebendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, como seria você ser mais parecido ainda com Jesus? O que você pode fazer? Fazer o bem, rezar. Agora que compreende melhor o importante significado desse momento, que tal escrever uma notícia de jornal para que outras pessoas aprendam o que significa a Eucaristia? Para isso, siga as orientações do seu catequista. Então pega aí uma folhinha em branco, escreva aí essa notícia de jornal. Se você quiser escrever várias notícias, várias linhas dessa notícia, escreva 10, 20, 30 linhas se você quiser. Tem gente que gosta de escrever bastante, mas se você quiser escrever com poucas palavras o que é para você a Eucaristia, escreva aí, que nós vamos gostar muito. A segunda palavra-chave é sangue. Qual foi a primeira? Eu lembro. Você lembra? Então, a segunda é sangue, ok? Crescer na vivência da palavra de Deus. Apresente à sua família a explicação que você elaborou sobre a Eucaristia, aquela notícia que você elaborou de 2, 3, 10 linhas, não sei ainda, né? Mas apresente essa notícia para a sua família e converse sobre a importância de receber frequentemente este sacramento. Receber frequentemente, porque é aquilo que eu havia comentado com vocês. Se a pessoa fez algum pecado e sabe que não pode comungar, não fique protelando. O que é preciso para comungar? Se confessar, se você tiver pecados. Então, vocês vão ter que confessar antes da primeira Eucaristia. E sempre, a cada tempo, vocês vão confessando para
para que toda vez vocês vão à missa e consigam comungar, porque afinal é o banquete de Jesus. Jesus está lhe oferecendo o banquete dele. E como você vai até a casa dele e não vai comer o banquete dele? É muito simples, é só confessar. Por que confessar? Nós vamos aprender, inclusive, como é que se confessa, o que tem que falar com o padre, como que funciona. Não se preocupem, tem o ato de contrição que vocês vão aprender. Então é bem simples. Na verdade é uma conversa que vocês vão ter lá com o padre e vocês vão contar os seus pecados. Nos próximos encontros nós vamos te falar como é se confessar também, para que você chegue até a primeira Eucaristia, que é o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para te tornar mais iluminado, para você iniciar a sua vida cristã. Então, eu preciso que vocês assumam o compromisso de continuar com a preparação à iniciação à vida cristã, com a preparação para a primeira Eucaristia. Vamos assumir esse compromisso junto comigo agora? Vamos fazer uma oração, então, para encerrarmos o nosso encontro? Abaixe agora a sua cabeça. Feche seus olhos, que a catequista vai iniciar uma oração para fecharmos o encontro de hoje. Jesus fez-se alimento para nós. Vamos rezar juntos, agradecidos. Senhor Jesus, Tu quisestes ficar conosco e te fizeste alimento para a nossa vida. Como é bom, Jesus! Teu amor por nós é maior do que pode compreender o nosso coração. Queremos amar-te sempre mais e receber-te na Eucaristia para nos tornarmos mais parecidos contigo. Tu estás vivo entre nós e desejamos permanecer unidos a ti. Obrigado, Jesus. Com a certeza de que Jesus está ao nosso lado, vamos alegremente em paz. Abençoe-nos, Deus, e as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos em paz. Tenham uma ótima semana e nós nos encontramos na próxima semana. A terceira palavra-chave é compromisso. Não esqueça do seu compromisso. Um beijo e até a próxima semana. Fiquem com Deus.